Olá, sejam bem-vindos ao podcast Alimente a Mente. Hoje o tema é um pouco polêmico, mas urgente. Como traduzir artigos científicos para a população? Vou falar uma questão mais particular sobre minha família. A minha avó tinha artrose e retenção de líquido. Um dia um médico virou para ela e falou: "Não beba água", e ela obedeceu. Meus tios já me perguntaram que carne que dá câncer, meu irmão acha que ovo é puramente proteína, meus amigos acham que açúcar é baixa pressão. Minha avó era analfabeta. Meus tios completaram o ensino médio. E meu irmão e amigos fazem faculdade. Ninguém está errado, eles ouviram isso de algum lugar, então é algum tipo de informação. Isso é um conhecimento da área da nutrição, coisa que nenhum deles é formado ou pretende ler muito sobre. E tá tudo bem não se aprofundar, essa é a função de quem vai se graduar, mas é injusto que o pouco que chega à população no geral seja incorreto, ou pior, às vezes até violento. A nutrição na mídia, o que chega nas pessoas, geralmente representa sensacionalismo e opressão corporal. Bem que quando eu ingressei na faculdade eu percebi que tinha se tornado mais desse interesse mesmo. Essa mistura de jornalismo e nutrição combinou meio mal. Me lembro do professor que eu tive por gato falando que, atualmente, uma das maiores missões da nossa carreira como turma seria combater essas fake news impiedosas. Essas informações que chegam ou meias verdades nas pessoas que não têm conhecimento suficiente para distinguir se são reais ou não. E olha, eu já caí nelas na adolescência. Sabe esses chás seca a barriga em 3 dias? Já testei. Adicionar educação, que é a única formulação mágica é o que temos para mudar esse mundo. É a única ferramenta que poderíamos fazer, através da nossa comunicação. Aí sim poderíamos acreditar que isso vai ter um fim. Eu quero começar falando um pouco sobre as classes de conhecimento mais oprimidas e exploradas. Da minha avó que não teve escolaridade. O médico dela mandou, ela obedeceu. Duvido que ele ousaria falar no mesmo tom com os meus tios. É uma comunicação mais grave. Acho que fica claro que o problema está em quem se comunicou. Não acho que minha avó ia querer ser nutricionista, mas obviamente acho que ela ia querer entender o porquê disso. Por que eu não devo beber água? Isso faz sentido? Ela conseguiria entender um pouco sobre isso se alguém tivesse informado da maneira correta. E que quando perguntamos para ela, aqui em casa, por que ela não está bebendo água, ela ia gostar de dizer uma resposta a não ser o médico que disse. A violência aqui é meio absurda, mas eu tô falando que falta conhecimento na pessoa. E quanto mais falta esse tipo de conhecimento, mais ela é passível de sofrer violência simbólica. Eu, que também não sei nada de economia, ainda assim questionaria um conselho estranho. Mas eu tenho esse privilégio, porque sou universitária e eu tenho um repertório para isso. E nem todo mundo tem. E na internet essa disparidade cresce absurdamente. Eu não clicaria mais no suco cura diabetes, só se fosse para ir. Mas minha avó provavelmente clicaria. Enfim, fato é que nem 0,1% da população brasileira é composta por nutricionistas. Vamos esperar então que 99,9% não precisem saber de nada disso para se esquivar dessas informações, para entender um pouco o que, por exemplo, uma notícia quis dizer de verdade ou de onde veio essas informações. Poxa, todo mundo fala tanto que é proteína, é uma coisa da moda, somos proteinaholics. E as pessoas nem sabem o que é isso direito. A base da justiça é a educação, a troca de conhecimentos. Não é meu papel como nutricionista tentar ensinar para eles conseguirem entender o que realmente a proteína é, o que ela faz com o nosso corpo. Todas as profissões estão em constantes interações para se completar. Todas as pessoas têm o mesmo papel em existir. A dona Isaura, minha avó em questão, vendia cadernos. Ela ajudou muita gente a poder estudar e o retorno que ela recebeu foi um apagamento. Me perguntaram se carne dá câncer. E o que temos aí? Provavelmente uma informação parcial, sensacionalista e mal interpretada. A maioria das doenças ligadas à alimentação tem causas multifatoriais, com exceção falando sobre contaminações, que a comida tem micro-organismos patológicos. Mas enfim, quando o grupo já tem algum certo nível de educação, mas falta de conhecimento da verdade, a essa ciência em específico, eles acabam tendo argumentos, mesmo que errado, e por isso se firmam neles. E às vezes esse tipo de pessoa tende a utilizar mais no seu dia a dia o que elas viram na internet. Muitas vezes são influenciados por canais sem fonte, sem rosto, sem informação. Isso é grave, porque as notícias que mais gritam são as que ganham mais clique. E aí o suco que cura tudo continua se espalhando. As pessoas também precisam ser protegidas, e aqui eu reforço muito: potencializar conhecimentos é o que transforma as vidas. Eu penso muito no meu papel como nutricionista aqui, justamente como potencializar e proteger os riscos já gravos. Mas às vezes reforçamos tanto um comer genérico na internet, isso digo quando é um nutricionista propagando a informação, e não é uma comunicação correta. Inclusive, a maior missão do nutricionista deveria ser virar essa chave para a saúde a longo prazo. É aqui que nós agimos. Se a própria população na rotina se preocupa mais com o seu financeiro do que a saúde a longo prazo, o que não está errado, e aqui eu digo por causa que temos que sempre ter esse olhar cuidadoso sobre as realidades que nós vemos, ou também aquela pessoa que se preocupa com a saúde a mais curto prazo, quando você tem um diagnóstico clínico, a gente precisa entender essa raiz. Por que que isso está acontecendo? E baseado em que contexto? Aonde que eu devo agir? Se é assim que as pessoas estão tratando a própria saúde? Se é assim que elas foram ensinadas? Falando por último sobre pessoas inseridas já no mundo acadêmico, com uma formação que deveriam abraçar mais aos artigos científicos. É preciso responsabilidade ética, que deveria ser a base de qualquer formação em seu interesse.
Quando falamos de um assunto que diz respeito da nutrição, é com um nutricionista que você deve deixar. É a fonte de consulta máxima que deveria existir. Nós sabemos que são artigos científicos que fornecem informações para eles e eles conseguem ter uma autenticidade. Pelo menos assim é que deveria ser. Enfim, é óbvio que para mim a nutrição é um dos principais alvos do jornalismo duvidoso e de até alguns nutricionistas, né? Mas também é óbvio que existem outras áreas se aproveitando de pessoas leigas para incorporar discursos como se fossem um graduando em nutrição. E não são, simplesmente. Personal trainer, blogueira, não são. Então vamos para o que interessa, o contrafluxo disso. Por que a linguagem deles é tão acessível? Como transformar esse excesso de informações, que ocorrem em escalas populares mais absurdas, em tradução de artigos e uma maior acessibilidade? O que tem nisso para se tornar tão acessível e mais reprodutível? Lembrando que existem públicos diferentes para a falta de conhecimento, como já mencionei. Bom, a resposta a princípio é assumir que todo conhecimento deveria ser uma ferramenta de conserto de injustiças. Eu posso ler um artigo científico em inglês a qualquer momento, isso é reflexo de algo que eu tenho e que outras pessoas talvez não tiveram. Isso é sobre conhecimento, uma vez que deveria ser algo público. Afinal, todas as pessoas tomam decisões baseadas profundamente nas suas vivências, nos seus conhecimentos, e a sua vida toma um rumo diferente por causa disso. E no momento em que eu sou nutricionista é porque me profissionalizei a servir isso. Terei um conhecimento maior nessa área. Qualquer coisa que eu puder aconselhar para alguém para mudar e transformar essa vida, com algum fundamento, eu devo me demonstrar disposta a isso. Se eu não quero explicar é porque provavelmente não sei o que estou fazendo. Simples assim. Ou porque acho que isso não compete a outra pessoa saber. Isso é violento. Então eu te pergunto, o que eu estaria fazendo da minha vida se esse fosse o caso? Dando aconselhamento sobre saúde para alguém e não querendo que ela cumpra ou entenda isso, afinal, que tenha uma autonomia. Isso seria egoísta da minha parte desperdiçar esse conhecimento que eu consegui ter e o tempo dela que ela utilizou para priorizar e me escutar, e eu não quis fazer nada por ela. Um nutricionista fala a mesma língua que um paciente. Então a questão não é uma tradução. Qual a linguagem que nós nos comunicamos? E esse é o ponto crucial. Ao longo do tempo, geralmente dentro da faculdade, nós aprendemos uma linguagem acadêmica e usamos ela no jeito que vamos conversar só nesse ambiente acadêmico. Fora deles, deveríamos largar isso. Mudamos nossa linguagem, nossa expressão, afinal, nós somos pessoas. A diferença é que agora somos pessoas com conhecimentos, capazes de interpretar e se adaptar a uma nova linguagem e abandoná-la quando não vamos nos expressar dessa forma. Então a questão é expressar o conhecimento com as palavras que você não aprendeu depois de se incorporar na linguagem acadêmica. Assim, a informação é incomunicável se for científica. Ou seja, quando falamos de gliconeogênese, glúten, bomba sal de potássio, sei lá o que, atroventricular, não, as pessoas não querem saber disso e não é disso que você precisa falar. Não é isso que a pessoa quer entender, e sim o que aquilo está afetando a vida dela. A educação é a arma mais poderosa que você tem para mudar o mundo. Se você consegue ensinar para alguém, faça isso. Como eu falei anteriormente nas mazelas da internet, seja o lado bom. A internet é um dos veículos de comunicações mais acessíveis para a nossa profissão e é o que mais estigmatiza ela. Quando for criar algo, respeite seu público. Não coloque termos científicos, faça analogias presentes nas rotinas dessas pessoas, algo que facilite elas a associarem. A mesma coisa num atendimento presencial. Se você está na frente de uma pessoa com um grau de instrução diferente do seu, pergunte sobre ela. Assim fica mais fácil de você entender a realidade dela. E, enfim, não existe tradução entre pessoas sobre um artigo. A nossa função é enfatizar as conclusões e conciliar esse público. Nossa linguagem é o que deve ser acessível acima de tudo, não o que está escrito no artigo. Nós precisamos só saber como passar isso. E ao que se refere ao interesse da pessoa que está lá, não ao que eu quero explicar. Se alguns demonstram mais vontade de entender, significa que ele tem uma abertura para isso. E é ótimo, porque seria bom que todos quisessem saber mais sobre o nosso papel aqui. E assim conseguissem se esquivar melhor de notícias falsas, por exemplo. Entender que traduzir não é simplificar a ponto de infantilizar, traduzir é respeitar a linguagem do outro. Se você fala gliconeogênese para alguém, como já disse, vocês estão em idiomas diferentes. A tradução é de linguagem, não de conteúdo. Se for incomunicável fora da academia, não é isso que você precisa dizer, seja claro. Use analogias, evite termos técnicos, seja bom exemplo na internet, aquele que informa e não assusta. Pergunte, ouça e adapte. Acho crucial ter essa noção de estar presente nas vidas e em outras culturas, ou na sua própria cultura. Olhar sempre na rotina, como, por exemplo, o chauzinho de boldo que minha avó sempre fez, porque aqui no Brasil o come abacate da vovó Juju é tão icônico e representativo. Aquele alho que as mães fazem a gente engolir quando tá com gripe, sabe? Mas temos noção do efeito disso. Entendemos o que está acontecendo. É interessante que os outros saibam. Porque aí existe a ciência e também a autonomia das pessoas de terem essa escolha e incorporaram na alimentação. Eu sei que, por exemplo, a maioria do milho no Brasil pode estar contaminado por aflatoxina. E eu não deixo de comer o milho quando eu tô voltando da minha casa de noite, no friozinho. E, ao mesmo tempo, eu vejo também que eu como muito menos frutas do que eu deveria. E entendo que isso daí é algo que eu preciso corrigir por causa das vitaminas, minerais. E essa escassez é meio prejudicial pro meu corpo. Mas eu não vou entrar no mérito do efeito disso na minha saúde.
O importante é que eu tenho consciência das minhas escolhas, e portanto eu estou escolhendo fazer isso com autonomia, diferente das pessoas que não sabem o que significa aquilo. Refletir sempre sobre a alimentação sendo Nutri. Se é importante nela é suprir nutrientes ou criar autonomias para as escolhas. Pensou? Então basta unir esses dois.